Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E bom, hoje, antes de ir pro assunto, vamos começar com um recadinho aí. Na verdade, vamos só reconhecer que é o primeiro episódio presencial do ano. 2021. Ah, é verdade, né? Faz tempo que a gente não grava presencial. Faz tempo que eu não vi a cara de vocês. Relançamos 2 episódios no começo do ano, e depois parte 1, 2, 3 do racismo. Foi tudo e aqui estamos. Distância. Caraca, vai tempo, hein, que eu não vejo vocês. A gangue reunida novamente. Olha só. Covid piorando, variante Delta disseminando. E nós É aqui, um bom momento de se encontrar, com a nossa linha fechada, os 3 juntos por 1h30. Antes que volte o lockdown. Então, né, tem que fazer uma vez no ano, pelo menos, tem que se ver, né? Pô? Isso daqui é como se fosse um intervalo entre tirar e colocar máscara, só pra vocês entenderem. Um interlúdio. Exatamente. Mas enfim, o outro recadinho é que nós perdemos algo nesse processo. Não foi pelo Covid. Não foi pelo Covid. Foi por um pouco de preguiça, talvez. Não. A real foi por perda do chip físico. Verdade. Não, é verdade, não foi nem culpa nossa. Vai se ferrar, tava pago aquela porra. Não, tava pago. Bom, perdemos o número do WhatsApp. Exatamente, perdemos o número do WhatsApp. Se alguém tentou nos contatar, milhares de vocês aí. Por favor, sigam. Milhões de ouvintes. O foco agora vai ser as redes sociais, principalmente Instagram, que é onde é mais ativo. Facebook. Tem e-mail. Tem e-mail também. Tem os comentários no próprio site, que ainda existe. Exatamente. Quem quiser vir presencialmente aqui também, é só pedir por lá o endereço, aí no próximo episódio vem. Exatamente, pode vir me pagando as células. Seguindo a recomendação de distanciamento social. Exatamente. Vem de máscara e com um fardo de cerveja na mão. O álcool e a cerveja. Exatamente. Aí tá ótimo pra mim. E bom, tirando isso, temos algum recadinho? Não, né? Acho que só complementando, tem alguns ouvintes que se comunicavam por lá, vocês provavelmente sabem quem vocês são. Então, vocês mandaram alguma coisa, primeiro, desculpa por não ter respondido, dado essa eventualidade, mas dá para continuar a conversa pelas redes sociais. Sim. E se alguém fizer muita questão mesmo de falar comigo diretamente, ou com ele ou com o Pedro, pelo Instagram ou algo assim, dá para passar o número privado. Se realmente quiser conversar no one-on-one assim, não temos nenhuma restrição. Não estamos nesse nível de fama ainda, né? Então, Pequeno spoiler do episódio. Não é como você vai ter milhões de pessoas querendo nosso número. Mas não temos problema nenhum. Na verdade, quem está no grupo de padrinhos do WhatsApp tem os nossos números privados lá, exatamente. Então dá para usar. Mas assim, hoje só não se comunica quem não quer, né? Estamos presentes em várias plataformas. Meios não faltam aí. Isso. Não é só realmente aquele lembrando o número do WhatsApp, deixou de existir. Deixou de existir. E até fala dizer uma sugestão se Deus quiser, o pós-corona aí vai ser VB na sua casa. Então vocês que são os mais ativos aí, se preparem. Isso, fazer tour. Fazer tour pelo Brasil inteiro. Não tem algum ouvinte internacional? Deve ter, mas comprovadamente. Tem contato não, né? Então não. Nada não. Mas Se tiver alguém no Japão aí, me chama. Eu levo a cerveja, você paga as passagens. Bom, mas o César até já falou a palavrinha aí. O tópico de hoje é fama. Nossa, estrelas. Alcançar o cume. Estrelas do nosso Brasil, dos podcasts brasileiros. Topo da montanha. Bom, vocês querem falar alguma coisinha aí? Porque, bom, eu posso nossos falar. ouvintes já sabem como que vai funcionar, né? Eu quero dar só uma introdução do como eu caí no assunto, né? Então, mano. É verdade, esse foi um episódio que foi ideia do Pedro. Bom, primeiro tem um outro podcast americano que eu acompanho, The Art of Manliness, né? Pronúncia correta. Eu não engasgar aqui. Quem tiver interesse, quiser escutar. Mas normalmente ele fala, o episódio retrata coisa do dia a dia, tipo assim, em relação à figura do homem na sociedade, tipo assim, ensinar. Tem um episódio, pra você ter ideia, que eles ensinam sobre a prática do rucking, que eu não sabia, é uma categoria de exercício que você usa carregar peso. É tipo coisa do dia a dia, né?
Aí do nada me... Carregar sacola no supermercado? Porque pareça são coisas desse tipo. Por exemplo, primeiros socorros, rotina de treino, dieta e tal. E do nada eu me deparei com o episódio sobre a fama. Tipo, o que você pode falar sobre fama, né? Você olha assim no primeiro momento e fala, tá, bom. Até porque no seu imaginário a primeira coisa que vem é a figura de um youtuber hoje, né? E no decorrer do episódio... Não consigo pra mim, não. No contexto atual, você perguntar pra qualquer pessoa famosa... Essa geração Z, Pedro? Não, mas hoje se você pergunta... Inclusive, esse que é o ponto principal da minha curiosidade do episódio, foi por conta disso, né? Hoje você pergunta, a primeira associação que você faz é essa. Sim. Certo? Não necessariamente, mas já é mais comum. É, mais comum, esse é o ponto. Só que no episódio em si, existe uma... Ele traz como se fosse uma linha do tempo, né? Do desenvolvimento, Evolução do conceito. Exato. Como ele sai de uma esfera mais voltada, sei lá, no período arcaico ou homérico, que é na figura do herói. Isso não queima a pauta, não. Tá. Mas enfim, então vocês entenderam da onde que veio o negócio. Mas foi uma curiosidade mais por conta mesmo de fazer essa associação com a cultura de hoje, né? Do que a gente entende com fama e de fato por onde ela já passou, como é que já foi. Muito bem. Traz algum comentário antes da nossa primeira pergunta? Não, só complemento que à primeira vista realmente parece algo superficial, como talvez o conceito da própria fama para muitos ouvintes. Mas como quase qualquer assunto, acho que possivelmente todos os assuntos, para generalizar. Quanto mais atenção você presta, mais detalhes intrigantes você acha, e a fama não é exceção. Uma vez que comecei a ler as coisas e escutar e buscar aí os ramos que saem dessa árvore aí, realmente é bem mais intrigante do que concebi em primeira instância. Espero que hoje possamos compartilhar essa descoberta aí da complexidade do tema, assim como nós tivemos a oportunidade de ficar exposto durante a investigação. Então essa é a ideia. No fim, não manda no WhatsApp, mas manda de outras formas. Nos façam famosos também. Vocês concordam ou não? Então tá certo. Bom, então vamos começar. Os nossos ouvintes aqui de velha guarda já sabem, né? A favor ou contra? Boa! A favor ou contra, velho? A fama. Isso dá pra responder, né? Diferente do último episódio. Vai? A favor ou contra? Vai? Bom, daria pra falar, eu sou a favor desde... Né? Aí vai pro episódio, né? Vai pro episódio. Tá certo. Eu diria que é inevitável, independente se é a favor ou contra. Tá aí, né? Sim. É inevitável. Acho que você pode ser mais a favor e contra alguns aspectos da fama, e principalmente incentivos. Sim. Mas no geral é tipo... prostituição, pornografia. Acontece. Gostando ou não, tá lá. É isso aí. Então tá certo. Bom, então vamos começar com a perguntinha clássica. Mais clássica que é, sou louco. É verdade. Bom, então vamos começar com a segunda pergunta mais clássica, então, Pedro, você prefere assim? Vamos falar então sobre a origem do conceito da fama. Primeiro é legal definir... Você quer definir fama primeiro? Tem uma pequena diferença de fama e celebridade. Isso acho que já remete um pouco às raízes históricas de todo o conceito. Acho que o mais legal é lembrar que, por mais que fama pareça algo perene, ubíquo no sentido tá em todo lugar e sempre existiu. Se a gente fizer um pouco de esforço mental para lembrar de uma época sem rádio, sem jornal, sem livros, não é difícil de imaginar que a fama, tal como entendemos, não existia. No máximo, como eu vi em algumas fontes, você conhecia pessoas da cidade vizinha ou do feudo vizinho e a figura do rei ou da figura religiosa que existia naquele momento. Que isso era passado de geração em geração. Mas você conhecia o pessoal da sua comunidade. Como se fosse os faraós mesmo, né? Tá dentro. Qualquer comunidade tribal vai conhecer o pessoal naquela esfera. Primeiro, acho que antes mesmo de chegar na questão de veículo de comunicação, tem a questão de veículo de locomoção também. Sem trem, sem avião, sem carro. Tudo era
cavalo ou barco. E isso ainda é relativamente recente, né? Se voltar alguns milênios, nem isso tinha. Realmente não sei nem tinha como informação ir de um lugar para o outro, então um rei de um lugar ou deus de outro nunca era conhecido em alguns centenas de quilômetros daquele outro lugar. Então quando você rebobina isso, dá para contemplar uma realidade na qual realmente cada um vivia em sua bolha local. E famoso era, já sendo um pouco anacrônico, mas era o padeiro, o cara que artesão, pão ali é uma delícia. E era uma fama no sentido, todo mundo conhece, porque realmente todo mundo conhece. Né? Mas esse conceito de celebridade, fama, e aí começa um pouco de diferenciação. Uma vez que os registros passaram a ser, viraram de certa forma registro, e não necessariamente escrito, mas por histórias. Tradição oral, esse tipo de coisa, né? E as pessoas começaram a se mover e ter um pouco mais de interação cultural. A fama, propriamente dita, era histórias de heróis, de figuras mitológicas, que necessariamente não estavam vivas. Eu acho que mitologia. Resumidamente, é o período homérico mesmo, né? E você para pensar, as primeiras figuras de heróis que você tem, literalmente, pelo menos no contexto ocidental, tá? Seriam o período homérico, né? Da Ilíada, da Guerra de Troia e etc. Os heróis são os primeiros registros, assim, que você poderia considerar como, não sei, celebridade exatamente, né? Mas eles ultrapassaram aquela esfera, literalmente aquela pequena bolha, você poderia dizer, né? Eles foram conhecidos mais do que na própria região. A região expandiu bastante. Mas, sim, e na maioria eram figuras mitológicas, ninguém sabia. Até hoje não sabe se realmente existiram, se fizeram o que fizeram ou não. Mas era o conceito de vida após a morte que estava vinculado a essa coisa meio divinificada, por assim dizer. E os primeiros realmente humanos, carne e osso, que sim tem registro que se fizeram famosos, foi através de legados, de histórias que misturam aí sim um pouco de registro histórico com muita mitologia. Mas mesmo antes, por exemplo, da era grega, por assim dizer, os impérios do Oriente Médio, principalmente o assírio. Tem a própria China. Quem acompanha um pouco mais a história da China conhece a história do período dos 3 reinos da China mesmo. Também carrega muito disso, justamente essas figuras. Nesse caso, são de pessoas que existiram. O imperador de Cao Cao, o próprio Liu Bei, esse tipo de coisa. Obviamente, eles existiram, mas eles carregam muito desse traço de, não sei se fantasia, mitológico junto, né? Eu não sei se até hoje tem fake news, mas 3 mil anos atrás. Era tudo repassado de geração em geração de maneira oral. Nossa. Telefone sem fio, 3 mil anos. Será que mudou alguma coisa da realidade? Mas nesse sentido, acho que o registro mais antigo mesmo que se tem é o da Vedas, né? Que é o livro hindu de mais de 3 mil anos que falam de toda a mitologia. Com o Brahma, com o Vinushu, o Ganesh, etc. Mas, de novo, figuras mitológicas. Agora, a fama mais materializada em pessoas vem de reinados, de reis, de imperadores. Aí no Oriente tem seus vários, no Ocidente, pelo que eu entendo, bom, pelas histórias bíblicas, né, que a gente sabe lá, o reino de Babilônia, depois o Império Persa, depois a Macedônia, e acho que é justamente na Macedônia que se concretiza um pouco mais, se aproxima um pouco mais da ideia de fama que temos hoje. Isso é algo que até eles falam no próprio episódio do podcast que o Pedro está referenciando aí, que a primeira celebridade, segundo o autor desse livro, que acho que é Julie Brody, se não me engano, é o Alexandre o Grande. Isso. Na verdade faz até sentido, porque se você parar no contexto, pensar no contexto do Alexandre, é o período helenístico, né? Você tem o real furar a bolha. Tudo bem, obviamente nas outras épocas haviam expansão de impérios, esse tipo de coisa. Só que na figura do Alexandre ele carregava consigo não só a imagem do império, mas a imagem dele, né? Inclusive tem no próprio trecho do episódio engraçado que o autor fala que na figura do Alexandre ele chegava numa terra nova, digamos que tinha alguma divindade, alguma coisa, e falava, só ele conseguia subir aquele morro. Ele pegava e ele subia o morro, entendeu? Então existia o desejo da persona dele de ficar ali, né? Então ele ele literalmente ele saiu simplesmente daquela questão simplesmente da conquista, mas para se tornar alguma coisa, entendeu? Acho que o ponto mais diferenciado dele é que
óbvio que tinha imperadores tão influentes quanto Sim. ele naquela época, começando pelos persas. Não. Tinha o Cyrus II, né? Cyrus, tem o Darius, tem o Xerxes, que todo mundo aqui deve associar a um certo filme. Mas todos esses imperadores aí, os reis dos reis, eles tinham a fama concebida como após a morte, ou seja, registrar os feitos, ter as estátuas, ter escrito em pedra, ó, rei de não sei quando, por não sei quanto tempo, de milhões de pessoas do território X. Então fama era uma coisa que você tinha após a morte. E aí que tá a diferença que eu comecei, que é a diferença entre fama e celebridade. Fama, se for pegar na raiz mesmo, é transcender a vida, no sentido seu nome é reconhecido, independente se está vivo ou não. Entre aspas, imortalizar, né? Exato. E também se compara às famas dos deuses. Sim. E você pegar aí os mais reconhecidos, Zeus, os gregos, a fama dos deuses era essa. Eles têm atemporais. Sim. Então quem buscava fama buscava um tipo de feito, que tinha nesse contexto a ver muito mais com conquista do que qualquer outra coisa. Sim. De ter o nome solidificado no feito, que aí é estátua, são os contos, mas isso ninguém estava preocupado em que ser reconhecido, ir na padaria, todo mundo falar, você é o cara. Não, a fama era para os contadores de história, era para as lendas que iam se criar a partir dessa pessoa. E o Alexandre foi o primeiro, alegadamente, né? O primeiro que se tem registro, é bom lembrar disso, que a maior parte dos registros foi perdido naquela época, né? De tudo, as conquistas e reconquistas e incêndios, que lembrando até que a gente falou no episódio de racismo, que a maior parte da história do continente africano foi perdida porque quando os europeus invadiram, eles queimaram tudo para destruir a herança cultural, para acabar com a identidade do povo. Como a gente falou lá, isso não era novidade para ninguém. Então, nessas conquistas e conquistas, o próprio Alexandre queimou um monte de capital do Império Persa e ninguém tem registro de nada. Então, ele viu alguém que podia ser mais famoso que ele falou, não. E o próprio Alexandria, onde estava a maior parte dos legados. Era a maior biblioteca que tinha no mundo, os romanos queimaram mesmo, então, né? E tinha a fonte primária dos feitos do Alexandre. Então, hoje, tudo que a gente sabe hoje também é tudo terciário no sentido... Inclusive, eu adendo aí, né? A própria morte do Alexandre é motivo de discussão até hoje. Não sabe se... Não só dele, né? Do Cyrus, a do Dário, o próprio Xerxes. Tem especulações e, assim... É mais provável isso do que aquilo, né? Ninguém sabe porque foi tudo queimado. Sim. Então, assim, o que não queimou, ou possivelmente o que a gente tem mais sólido é do Alexandre, que ele foi o primeiro a levar uma equipe de relações públicas com ele. Nas conquistas. Entourage primeiro. Ele levava, um geógrafo, levava os escribas para fazer registro de tudo. Levava artistas para fazer esculturas, para... pinturas, ele realmente ele não queria ser famoso no sentido só após a morte, ele queria que todo mundo conhecesse ele enquanto ele estivesse vivo. Sim. Por isso também dessa coisa de, eu vou bater essa divindade aqui, eu vou fazer algo maior do que ela. Exato. Porque eu quero que as pessoas saibam que eu aqui, carne e osso que elas estão vendo, sou melhor do que esse deusinho que elas estão proclamando aí. E isso, lógico, que era usado também para a questão de intimação no sentido... O cara que vai guerrear contra ele. O cara que superou o Hércules, você vai lá, né, correndo. E tinha essa questão da própria imagem enquanto vivo. Sim. Quando, por exemplo, o Império Assírio, antes dele, eles tinham uma coisa de torturar todo mundo. E eles eram famosos por serem sem limites. Cruéis, assim, a um ponto barbárico. Os assírios, na verdade, dentro do mundo da antiga Mesopotâmia, era conhecido, obviamente, era o povo mais militarizado da época, e, bom, nesse ponto eu até ia comentar, porque disso daí, dessa questão de imposição por conta do medo mesmo e tal. Sim. Não, essa era a fama deles, não brinca com eles não. Mas era um povo, né? E isso, de novo, era uma coisa de pluralidade. Não é o povo assírio, o povo chinês, que não era bem China, né? Mas enfim, era uma coisa no coletivo. Isso é outra coisa paralela também, essa questão de fama e celebridade. Porque mesmo os deuses do Olimpo tinha a coletividade dos deuses no Olimpo. Essa passagem do coletivo, como os assírios, os persas, para o Alexandre o Grande, foi uma coisa que também está vinculado muito ao período dele, e tem a ver com a nascença do individualismo, que é algo que a gente comentou no episódio 20, que curiosamente foi relançado esse ano também, em fevereiro. Que é... não foi não. Não, sim, foi em janeiro, né? O que é mito. Que a gente comentou lá, um dos maiores mitos é pensar que individualismo é algo natural. Sim. Quando até poucos séculos atrás,
o privilégio de ser indivíduo estavam com a realeza, né? Com os reis, com o alto escalão clérico. Mas existiam os plebeus, existiam os cultivadores, os soldados. Essa coisa de... Por isso tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Filho de não sei quem. Era conhecido como família, conhecido como um povo, os Ferreiras, até vinculando um pouco o episódio de nomes, né? Era uma coletividade, essa coisa de ou Alexandre o Grande, ou Júlio César, esse pessoal assim que realmente está focado no indivíduo, a fama está vinculada à pessoa, isso é algo moderno, e daí que vem o conceito de celebridade. A celebridade no plural é uma coisa que não faz nem muito sentido, né? Eles são... Esse é um povo famoso, mas é um povo celebridade? Não fecha muito. Já vai ter todo de óculos, assim, calçada da fama, Hollywood. É o BTS. São celebridades. Então acho que tem esse momento histórico aí sim que... O pessoal fala que muito por conta disso também foi por próprio conceito da evolução da filosofia, né? Por conta principalmente no caso dos gregos, porque o próprio Alexandre, para quem não sabe, o tutor dele foi Aristóteles, né? Então, obviamente, eu imagino que isso deve ter influenciado de alguma forma, mas eles dizem que essa migração desse contexto da coletividade é por conta do próprio trabalho da filosofia, né? Da ideia da consciência, Também. Tem que lembrar que politicamente, nessa época, a Grécia foi a primeira a inventar o que se aproxima da democracia também. Cidades, estados, a pessoa ter direito ao voto, que antes não, era só o rei. Então nunca é uma coisa só, como a gente já martelou várias vezes. Né? Então tem filosofia, tem a questão do Alexandre lá e falar, eu quero ser uma celebridade em vez de simplesmente famoso. E tem a questão do estado político. É um amaranhado de coisas que resultou nesse momento. Falou, agora temos o indivíduo. Mesmo religiosamente, né, depois isso acontece com o cristianismo, que você era um indivíduo perante Deus e não um povo, como o povo israelita, que era ser tratado no plural, né? A relação com Deus era sempre como um coletivo, e depois do cristianismo passou a ser algo você, meu querido. Que também não foi tão imediato, né? Tem muito a ver com o cara que pregou as coisas lá na porta. O protestante ou Martinho Lutero. Depois dele foi que realmente a individualização, até onde entendo, passou pro nível individual, é sua relação com Deus, não precisa nem necessariamente... Só a escritura mesmo. Pra quem é protestante e tá ouvindo, provavelmente já deve ter imaginado. Não, tem toda uma evolução aí, esse é o nosso ponto. Fama tá vinculado à imortalidade no coletivo, seguindo as raízes, e celebridade é algo mais enquanto você tá vivo, a nível individual, que também é algo tão recente quanto a própria celebridade. Então, para começar a discussão... Esse episódio eu acho que vai ser curto. Mas talvez seja, porque a parte mais interessante, acho que para mim, pelo menos, é a histórica. De como... Igual a gente fala aqui de atenção, de depreensão, de própria linguagem. É algo que você não pensa sobre... Não, é algo que existe. Sempre teve famoso. Só que não. Mesmo quando teve, foram de maneira diferente. Né? Por exemplo, é interessante pensar que um dos grandes diferenciais do Alexandre, além de levar os próprios publicitários nas campanhas de conquista, foi ter a similitude. O que? Assimilar as culturas? Até as faces dele na moeda. Ele foi, de novo, alegadamente, o primeiro que teve a sua likeness em inglês. Seu rosto, sua aparência lá na moeda. Acho que não tem uma tradução pra likeness. Acho que é similitude, não sei. Talvez falando espanhol aqui. Eu acho que provável. Mas as características faciais, ele foi o primeiro que colocou na moeda. Que ainda dizia Hércules do lado da moeda, mas quem olhava sabia que aquilo lá não era bem o Hércules. Ou a imagem, digamos, mais aceita do Hércules. Era coincidentemente muito parecido com ele. Estava escrito Hércules ainda e falava pra todo mundo que era Hércules. Marketing publicitário aí desde antigamente. Mas isso até é curioso porque as moedas elas eram vinculadas aos deuses antes disso. Era Zeus, era Apolo. Porque o valor, como representava um valor, o valor estava nos deuses e não no indivíduo. Mas eu acho que até os persas fizeram isso também, porque uma das primeiras moedas é o dário, né? Então, só que esse foi de um povo persa e não foi usado em todo o império. Enquanto Alexandre foi realmente o primeiro que ele fez o negócio do euro, assim, ele unificou. Porque você tava no Egito e depois você ia pra uma parte até ali, chegando na Índia, né? Quando foi e conquistou, imagina que seja então, sim, tem esse negócio do Dário, mas o primeiro que você vai falar, realmente, foi uma coisa de celebridade, uma coisa que ele vinculou.
Mas ainda assim foi na matuta, assim. Falei, não é o Hércules. Não tô sendo herege. Se achou parecido, que coincidência. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Tá certo. O primeiro que realmente botou a própria cara e falou, sou eu, não é Deus, foi Júlio César. Não, esse aí meteu o louco. Esse daí, pra usar um termo vulgar, foi colocar alguma coisa na minha. Então esse aqui é o meu. Não preciso de uma divindade, não. É minha cara mesmo. E essa é a que vale. Tá certo. E é interessante porque ainda hoje a gente fala da moeda da fama, né? Qual que é o... Qual que é a currency? Como que é em português? Puta. É moeda, não é? Não, tem Eu acho outra que palavra. eu ia falar câmbio, mas não é câmbio. É o tipo de moeda. Talvez faça Não, é mais moeda. sentido em É inglês. moeda. É moeda. Em inglês fala... É famoso por quê? Qual que é... Fame currency. Porque da onde você tira o valor, de onde você ganha. Sim. Não, é sua moeda. Qual é a sua moeda? Sua moeda da fama. Tá aí. Quando você coinou alguma coisa que também vem da moeda. Vem tudo daí dessa época do... Como não tinha Instagram, né? A única maneira de você... Será que o Alexandre ia ser um TikToker hoje em dia? Pelo perfil, sim. Eu não duvido, não, viu? Teria milhares de seguidores por decreto. Você tá no meu império... Tem que ser. Segue e dá o like. Seguir. Conquistar, primeira coisa. Abre seu celular e dá o like. Mas porque moeda também a gente pensa na locomoção, sem trem, sem barco, essas coisas. O que viajava mais era moeda. Sim. Então, pro povo da Índia ver a mesma cara que o povo lá do sul da Grécia, era moeda, que coincidentemente tinha a cara do Alexandre. Sim. Parece o Hércules. Aí foi a primeira coisa que viralizou em termos de fama, celebridade, foi moeda. Até hoje, como eu disse, tá vinculado essa coisa de moeda da fama. Então, só dando dó aí no todo o ciclo narrativo, eu acho que é realmente a parte mais interessante de todo esse tópico, porque ainda usamos, com 3 mil anos depois... 3 mil não, né? 2000 e pouquinhos anos depois, por causa da moeda, a gente usa a mesma expressão ainda. Mas, seguindo a história. Tem história, hein? Acho que os momentos chaves do conceito de fama e celebridade começam aí no Alexandre. Depois, outro grande momento é o renascentismo. E aí você pode complementar. Mas, na verdade, eu dou um passo para trás, porque na própria figura de Roma ainda tem uma mudança um pouco diferente, porque... Mas isso seria mais uma questão de cultura, mas é interessante ser analisado. Desde a figura do Império Romano, obviamente, tem o próprio Júlio César, Pompeu, os imperadores Augusto, Marco Aurélio, mas sempre existiu uma coligação, por exemplo, da construção da fama no Império Romano. Tipo assim, você só era famoso se você fizesse algo por Roma. Sim. Por exemplo, como a pessoa se imbuía no direito de reivindicar alguma coisa. Obrigado. Seria a partir do momento igual o Júlio César fez. Ele foi conquistar a Gália. Aí, por exemplo, você tem o caso igual o Crasso. Propriamente o Crasso foi um dos três, né? Era o Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso foi tentar conquistar uma região do Oriente Médio e terminou tendo que engolir ouro derretido. Inclusive vai uma dedo aí, erro crasso vem disso, tá? A expressão erro crasso. Mas antes de... Você vê que tem não é um negócio... Você não consegue traçar uma linha evolutiva fácil disso, né? Porque, ao mesmo tempo... Tudo bem, a gente mencionou essa questão do Alexandre. Mas quando eu parei para ouvir, para pensar agora na questão do Império Romano, parece que volta um pouco esse contexto da comunidade. Só que, obviamente, eles não poderiam retroagir completamente por conta de já ter acontecido, entendeu? Acho que o maior antes e depois aí é que até esse momento fama era uma coisa herdada. Né? Um manto que você vestia. Sim. Que não, eram os descendentes, eram os imperadores, eram os reis, não eram conquistados. Não acordavam de, vou ser famoso. Até o Império Romano tornar isso possível mediante a conquista. Mediante a contribuir com o Império Romano. Então aí quem quer ser famoso começou aí. Basicamente. Mas é engraçado. Mas ainda era, tipo, que você falou, que voltaram um pouco, ainda era mais em Roma. Sim. Não tinha não era que nem o Alexandre que... Não. Mas tá dentro do império dele também, né? Pergunta pros indígenas aqui se vocês conheciam o Alexandre. Mas ainda mas é engraçado porque ainda dentro desse contexto não digo necessariamente da fama, mas obviamente a individualidade que veio junto, inclusive foi um problema muito grande. Porque, bom, hoje... essa transição, porque do Império Romano você tem efetivamente a transição do mundo, entre aspas, pagão pro cristianismo, né? E nessa quebra de individualidade você tem toda uma classe, igual o César falou,
mais básico, igual escravos, etc., não tinha noção, né, do indivíduo. Então, por conta disso, obviamente, já imagina que isso daí que, na verdade, no começo poderia ser algo útil, acabou virando problema para o Império Romano. Mas, enfim, para não estender muito aqui, entrando no mérito do César mencionou na fase do Renascimento, era engraçado, porque, bom, todo mundo foi na escola, me fugiu o termo agora, que eram os nobres, os reis que patrocinavam os artistas, né? Patrons. Eu esqueci em português qual que é o termo. Então você tinha aquela ideia ainda vinculada à pessoa, né? Mas a partir do figuras, por exemplo, você para pensar Leonardo da Vinci, etc., que eram, obviamente eles tinham, mas ao mesmo tempo eles tinham essa individualidade, eles começaram a trazer esse conceito de fama e celebridade por conta de construir algo, produzir alguma coisa. E por assinar o nome deles também. Exato, né? Porque tipo, não era uma obra tipo coletiva, igual você falar, o padeiro e falpão. Não, era existia um... Eles transcendiam um pouco da própria profissão. Exato. Naquele momento tinha os padeiros, os pedreiros, os soldados. De repente começou a surgir ou artista, ou soldado, ou pedreiro, talvez não conheça. Né? Que antes era necessariamente vinculado à realeza, ou ao alto clérigo. Né? Eram os únicos indivíduos. E no renascentismo foi depois dos imperadores romanos aí que realmente tinham feito, os únicos que fora de conquista militar ou religiosa conseguiram se dar um próprio nome. Porque em vez de fazer um quadro pro rei, que contratou de um artista, eles começaram a assinar. Contratou do Michelangelo, do Leonardo da Vinci. E a assinatura, segundo esse próprio autor aí, do Yuri Brolin, foi no renascentismo. Antes disso, nenhum artista assinava nada. Era simplesmente o ofício, assim como o encanador. Não vai assinar o cano. Pediram pra você fazer, você fez e entregou. Já era. Tá lá. Agora, o Da Vinci, o Michelangelo, por isso que sabemos os nomes deles, obviamente, né? Não fosse isso. Isso me faz até lembrar aquele episódio sobre a arte que a gente fez agora com o Covid, muitos séculos atrás. Séculos atrás. Que a gente falou que a arte era uma coisa de expor. Se ficasse no quarto, nunca ia ter fama, nunca ia ter virado arte, ia ser nada. Até associar com a própria... associar de personalidade, né? Hoje você vai estudar arte, obviamente as pessoas, por conta dessa individualidade, conseguem falar, esse quadro é dessa pessoa por conta disso, disso e disso. Né? Então começa a se adotar mais essa perspectiva do indivíduo mesmo. E obviamente a fama com isso, né? Porque, bom... Lembrando, fama ainda está no sentido pós-morte. Sim. Tem um pouco de celebridade, mas pelas fontes aí, tirando o Alexandre, não tinha uma intenção explícita de buscar a celebridade enquanto vivo. Era mais, eu quero assinar isso para que as pessoas falem de mim durante séculos por vir. Que eu me imortalize por causa do meu trabalho. Primeiro a nível de conquista militar, depois... E você tem... É engraçado, você vai olhando de pouco a pouco, tem, né, saindo dessa figura da conquista, por exemplo, do contexto militar, para algo mais, para uma produção em si, né, voltado para o campo artístico. Tanto que o próximo salto aí, que é no século XVIII ali, século XVI. Que é a imprensa. O de Gutenberg, né? Isso. Com a imprensa é verdade, boa. Com a imprensa de Gutenberg na Alemanha, obviamente você tem a publicação em massa de livros, obviamente ainda no contexto da fama, né? Porque o cara não... Porque não tinha como, né? Esse contexto de celebridade, né? Não era todo mundo que lia para começar. Mas ainda assim, essa expansão do conhecimento, obviamente você tem abertura, igual para o povo já conhecer um pouco mais. Por exemplo, a própria questão do Alexandre o Grande, talvez se inspirar nesses feitos. E, obviamente, isso replicar na pessoa querer desenvolver ela mesma, nesse conceito de fama, enfim. Com a imprensa, basicamente, não era só feitos, mas também a própria vida da pessoa começava a ter um seu valor individual por causa das biografias. Óbvio que ainda era focada nos reis, nos conquistadores, mas nada impedia que depois alguém falasse da própria vida, das dificuldades, o que a gente sabe que tem ainda. No século XVII, XVIII, que não foram reis nada, mas conhecemos porque foram grandes autores. Boa parte das maiores obras de literatura são justamente, tem bastante biografia no meio, mas são histórias de pessoas que, né, tipo assim, a morte de Van Litt, o cara não é nada, né? Mas aí avançamos bastante na escada da fama mais como se aproxima hoje, com autores e artistas, tendo seus nomes aí assinados e vinculados a uma obra. E para quem vendia livro naquela época tinha interesse em vender mais. Então aí já começa um pouco de publicidade também. E eu acho que o
próximo grande passo aí são os jornais. Que aí, se eu não me engano, é século XVIII, XIX. Que aí sim, a coisa se aproxima bem mais do que a gente está acostumado. Até o surgimento de comunicação em massa, né? A partir desse ponto do... O pessoal já está mais letrado, assim. Exato. E aí começa a mídia. Basicamente, aí que dá o start. E quem controla a mídia, aí começa também os dilemas que temos hoje. Aí, é um outro episódio inteiro. Mas aí quem ficava famoso e por quê, no sentido mais celebridade e fama sendo sinônimos, era uma decisão tanto de mercado quanto de acontecimentos. Então, o grande... É que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas os políticos foram os primeiros a explorarem essa questão de... O que tinha nos jornais, eu acho que Napoleão fez bastante isso na fase dele, controlando, tendo bom relacionamento com a mídia francesa para que ele fosse condecorado como o melhor general, mesmo quando ele estava se ferrando lá no Egito. E quando ele voltou, ele foi celebrado por causa do que as pessoas liam, não por causa da derrota que ele teve lá. Não, tanto que ele foi... O caixa estava arregaçado. Então você para pensar que o Napoleão, obviamente, ele foi designado para lidar com a questão após a Revolução Francesa, foi lá e formou o Império. Ele tomou todo mundo. Algum apoio teve. Pode deixar comigo. Ele, assim como Alexandre, foi um dos primeiros que teve consciência do efeito da própria imagem. Sim. Que a imagem era mais importante do que ele. Exato. O Alexandre ainda tinha uma coisa de... Ele estava alegadamente, né, no campo de batalha, estava subindo as montanhas para provar que era melhor do que Hércules. Quando Napoleão estava sendo derrotado no Egito, mas estava escrevendo pro pessoal a vitória absoluta. Ganhamos o time! Napoleão foi fake news na veia. Muito mais importante o que eles acreditam do que está acontecendo. Até a própria questão da altura dele. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas isso é motivo de piada, né? Ele sempre pediu para fazer esculturas e pinturas porque ele era baixinho, né? Mas era da altura média pra época, alegadamente. Uns 50, cara. Só que ele queria ser maior, né? O ponto tá na idade... Média ok, mas ele queria ser além da média. Né? Então já vê como é que o cara se importa, né? Ser grande a imagem dele, né, pô? Esse foi um ponto crucial na evolução aí do entendimento de que a imagem era mais importante do que a realidade da pessoa. E... isso é hoje perdura até... não precisamos nem comentar. Então. Mas o começo não sempre foi assim, não. Sim. Ou melhor, a consolidação, materialização foi aí, né? Sempre, os próprios generais ainda tinham essa ideia de... Sim. Como a própria história de 300 é uma história que o Leonidas pediu pro general dele lá, antes de morrer, falou, compartilhe com os povos os grandes feitos que você testemunhou. Fala com o Snyder. Fazer um... não, fala dele. Filme 300, nossa, eu odeio esse filme, só falar isso, beleza. Tudo considerado. Não. E trouxe um período histórico interessante. Não, é interessante, mas aquilo não dá. Tirando a parte dos elefantes. Os persas com o braço, o cabrito com a flauta tocando. Mas enfim, bom. Mas é baseado no HQ, sim. Na HQ. Mas ainda não aguento os caras dando em golpe, câmera lenta, mostrando o peitoral. Ai, meu Deus, o que é aqui? Tem muito pra odiar, mas eu acho que tem muito pra gostar também. Beleza. Mas fechando parênteses, né? Essa coisa de a imagem não é do Napoleão, não, mas foi ele quem usou a mídia tal como conhecemos, através de jornais, mídia de massa, né? Que, ter a imagem dele costurada em vez de simplesmente refletida. E depois disso, acho que o grande próximo passo na história da fama, celebridade aí, seria a questão já do advento mesmo por exemplo, pensando na parte científica mesmo, das descobertas, associando, por exemplo, a descoberta tanto na área da medicina, da física, começa a ter por exemplo, pesquisadores começam a adquirir uma certa relevância. Porque beleza, tudo bem, tinha antigamente, mas... Entendeu? Não, eu acho que isso vem em duas partes. Uma que a imprensa, obviamente, no sentido livro, foi o que possibilitou que os pesquisadores compartilhassem, soubessem um do outro, mas era bolha. O fato é que nós conhecemos Newton, Einstein, etc. hoje é porque vamos para a escola. Não sei se organicamente não fosse para a escola nada, a gente saberia por causa da fama que eles têm.
Então a fama desses cientistas, acho que... Era mais nicho na época. Então. Necessariamente era mais nicho. Você ia pro camponês e falava, ouviu do Newton? Agora quem ligado, viu, senhor, o cara lá cortando o lenho dele. Quem tava na Real Academia Inglesa das Ciências, obviamente, tinha todo o acervo ali dos grandes, até porque o Newton mesmo falou, só cheguei até aqui porque tô nos ombros de gigantes. Então ele tinha acesso a tudo isso, quando a maioria da população nem ler sabia. A gente tá falando, foi uma coisa gradual, mas no sentido 10% ainda naquela época. No Brasil, quanto que era analfabeto até a década de 70? Não era tipo 70%, 60%? Então você pensar séculos atrás, até a maioria conseguir ler, isso quando a gente fala de maioria é lembrar, pessoas influentes brancas. Você pensar no próprio Brasil, a maioria sabia ler no século XIX. Sim, a maioria dos brancos donos de propriedade escravos. O resto, que era realmente a massa dos milhões de habitantes, não. Então essa fama dos cientistas aí, eu acho que hoje a gente vê é um efeito natural, moderno, né? Mas por causa de uma indoutrinação, por assim dizer, a nível de escola, acadêmico, porque necessariamente o nome tá no vento, assim. Isso para qualquer coisa, na real, né? Mas acho que são tanto nichos como grandes arquitetos. É igual a história do wrestling. O wrestling que eu tava vendo. Mick Foley, mó na hora. Aí eu falei, eu gosto do Mick Foley. A pessoa, quem é Mick Foley? Como você não sabe? Ele é tão famoso, velho. Mas seguindo essa linha aí, acho que o próximo grande passo é o cinema. É a invenção da câmera. Aí abriu a porteira. Que, lembrando, não tinha TV, então tudo que era gravado era necessariamente projetado numa tela de cinema. E aí tem algo interessante que eu vi uns artigos e um livro propriamente sobre a história da fama depois do século XIX. E tem essa questão da figura da celebridade que realmente surgiu, tal como a gente conhece hoje, com os atores dos filmes mudos. Porque de certa... branco. Porque eles são conhecidos por serem aquele cara. Isso. Só, né? Exatamente. Foi aí que o famoso por ser famoso começou a ser uma verdade. Porque diferente dos grandes feitos, das lendas, da mitologia, ou mesmo das obras, essa pessoa era famosa por ter aquela cara. Bem isso. O próprio Charles Chaplin é um pouco de exemplo disso. Hoje é óbvio que tem do Chaplin sobre ele. Do Chaplin tem uma história muito engraçada que uma vez ele foi no concurso do melhor Charles Chaplin e ficou em terceiro lugar. Não. Mas é associado a figuras, feições, a um maneirismo assim. Sim. Que passou, aí que é uma coisa meio com culto à personalidade, que também teve para grandes conquistadores, mas também estava vinculado às capacidades. Enquanto que aqui você pode falar, capacidade de atuar. Beleza. Mas isso mas ainda assim não tinha bem definido isso no começo. Saiu de uma esfera concreta para algo um pouco mais subjetivo. Ele ali, o cara dele. Porque o Alexandre o Grande, ninguém pode falar, ele não conquistou nada. Hoje você pode olhar para um DiCaprio e falar, esse cara não atua nada. É sua interpretação, tudo bem. Você não gosta dele, eu vou fazer o quê? Mas ainda assim algo mais, eu gosto de quanto ele atua. Enquanto que as conquistas não tinham. Que você vai interpretar de quem? Hoje eu não tenho, tem vezes que você não precisa nem saber o nome, mas você é muito rosto. Você conhece não, aquele cara dos filmes de comédia lá. Cara da Trivago, pra quem tá ouvindo. Cara da Trivago, pensa bem. Ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe nada. Mas um ponto interessante aí é que por a imagem, tem uma coisa também que a gente não consegue naturalmente internalizar, que ninguém tinha se disposto a uma imagem maior do que da própria vida naquela época, tirando estátuas e pinturas. Mas óbvio que a filmagem é muito mais realista no sentido, é algo que é a pessoa. Sim. Então eu vi uns artigos de jornais daquela época retratando as pessoas gritando em filmes de terror, os primeiros no começo do 1900 e bolinha, no começo do século XX. Nosferatu, né? Porque tinha uma pessoa gigante, um monstro gigante na sua frente. As pessoas... igual aquele do trem lá, Cris. Do trem, exatamente. Esse do trem. As pessoas saíram correndo achando que o trem ia sair da tela. Exatamente, foi exatamente esse artigo aí que eu li. As pessoas saíram correndo porque filmaram o trem vindo em direção à câmera. Mas o que é difícil internalizar é que como elas só viam essas celebridades, esses atores na tela maior, eles associavam associavam a pessoa a uma figura maior do que a própria vida. Tinha uma coisa que
remete curiosamente, eu acho que até onde É isso meio que acontece. transcendente o negócio. Isso, é uma coisa de voltar a ser divino. De que a pessoa é maior do que ela mesma, é uma figura maior do que a própria vida. É que faz sentido, porque tá fora, né? Tipo, tá fora dali. É que, tipo assim, eu imagino que dentro daquele contexto, o contexto do real é o contexto do tato apenas. É isso aqui, entendeu? E você tá lá, camponês, inchadinho todo dia. Cidade trabalhando na fábrica lá 18 horas por dia, vai no cinema. Chega no sábado e vê aqueles atores, celebridades, maquiados, lindos, que são literalmente 6 metros de altura. É tudo que você vê deles. É praticamente os novos semideuses, por assim dizer. Isso, exato. São os Hércules da vida. E por isso aí começa também a questão do fanatismo. Que eu acho que é outra coisa que está misturada na nossa pergunta aí. Mas vocês não pegaram ainda, ouvintes? Isso daqui já não virou negócio. Já tá indo embora. Todas as perguntas. Tem umas 2 perguntas que já foi respondida de ser feito. Mas porque a gente tá falando como evoluiu o conceito da fama e da celebridade. Então. Senta e escuta essa história. Vem aqui na cadeirinha do lado. Na real, eu tô sentindo que o Veja Bem Mais tá cada vez mais Contando história. podcast de história. Mas enfim. Mas faz sentido, porque é evolução de conceito que estamos falando aqui. Então até aí, beleza. A gente entendeu fama, pós-vida, celebridade enquanto tá vivo. E agora chegou no momento de falar do outro lado da moeda, que é o fã. Alexandre o Grande não tinha fã. O Pedro gosta dos fãs. Não. Ele tinha súditos. Você era fã? Já pensou voltando no tempo? Você é fã do Alexandre? O cara é fã? O cara... Ele manda em mim. Não, tinha admiração. Claro, obviamente. tinha oferendas. Sim. Mas ainda assim existe um poder real do cara. Porque as filhas dos camponeses ainda ficavam desesperadas quando ficava com febre, desmaiava quando passava condecorado. Mas era uma dinâmica bem diferente do ator, por exemplo. Que foi efetivamente a primeira celebridade moderna, por assim dizer. E aí começou o fanatismo, porque essas pessoas, diferente dos imperadores, dos reis, estavam ali. Sim. Era a pessoa que você via tomando um café, via passando na rua, que tinham... Ele tá dentro do contexto de vida deles. Isso, porque querendo... porque você para pensar no contexto de uma realeza, é aquela estrutura de sociedade bem definida. O rei não ia no mesmo... Obviamente, ele devia passar, mas o convívio dele diário não era no mesmo ambiente, né? Até o discurso era diferente. Porque o rei era escolhido por Deus. Isso era o que justificava a realeza, né? Porque foi proclamado divinamente. E você foi subjugado quando nasceu. Então, aceita e chora. Aceita, Você sabe que... existia essa aceitação, até que não, né? Mas o ponto é que o ator nunca teve essa associação de proclamado por Deus para ser ator. Então a associação foi muito mais no sentido... Aí eu acho que começa a virar uma certa contradição, que hoje também eu acho um dos aspectos mais interessantes da fama e celebridade. Que é que ao mesmo tempo que é algo maior do que a própria vida, é algo meio que semideus. A pessoa se identifica com ele. É uma coisa que você consegue ser. Sim. Antes não podia ser Hércules, não podia, a menos se fosse o herdeiro de não sei o quê. Mas eu acho que isso é um ponto interessante, porque eu acho que porque é justamente isso, existe essa escada pra você se tornar entre aspas, o semideus, né? Não é mais tipo assim, um negócio fora que você só admira, é aquele negócio que é tangível, palpável. Isso. E outra, por estar perto ali, você vê, e é até irônico, porque ao mesmo tempo que é divinizada, a pessoa se identifica com. Uma coisa que eu nunca posso ser, mas ao meu tempo eu sei que eu posso. Então. Se eu atuar do mesmo jeito, se eu cantar do mesmo jeito, se eu fizer hoje uma dancinha. É por isso que o pessoal sempre fica feliz quando vê alguma celebridade que gosta, que tem alguma coisa em comum com ele. Sei lá, ele gosta de Starbucks. Ai, meu Deus, eu também gosto de Starbucks. Eu não falo quase mais de marketing de celebridade. Sim, mas eu entendi. Mas voltando ao ponto aí do começo do século XIX, é que eles viam essas pessoas e esse conceito de divinidade com a sua própria esfera ali de realidade, mesmo na época dos imperadores e das mitologias vivas, por assim dizer, como o Xerxes lá era um deus rei, não era só um rei. Né? Exato. Existia um conceito ainda tribal, que ainda existe hoje, mas já foi mais conhecido, de se você tá numa gosta bem roots, assim, uma tribo mata a outra, qual que é uma prática que a gente sabe que acontece? Pra você ter a força daquele povo, comer os membros. Cozinhar e comer. Aí, ó. O Carol vai gostar de ouvir essa parte. Tem essa coisa de
ganhar o poder por aproximação. Sim. Ou meio que se banhar naquela divinidade. É de você estar próximo. Isso daqui é uma coisa bem animal mesmo, falar de comer, mas mesmo os animais... Tem pesquisadores aí que dizem que se você está num bando de macacos, ou mesmo não mamíferos, que tem sempre o alfa, né? Sim. Que manda. Se tem outros do bando brigando entre si, nada acontece ali naquele lugar. Ninguém para, segue o cotidiano. Mas se um alfa começar a brigar com alguém que está desafiando ele, todo mundo para. Todos os outros animais param e começam a olhar. Por quê? Porque tem alguma coisa diferenciada naquele alfa, naquele animal. E quando qualquer coisa que ele faz chama atenção porque afeta a vida de todos os outros. E eles sabem que na eventualidade de aquele animal morrer ou de mesmo caçar alguma coisa, ele não vai comer tudo. É uma coisa meio de hiena, assim, dividido em dois aspectos. Um é o que acontecer com aquela pessoa vai me afetar, e o segundo pode ser que sobre alguma carne pra mim. Então essa coisa da celebridade, nesse sentido já do ator, de virar uma obsessão, de ter um público, é de você querer tocar, você querer ter um autógrafo, você querer comprar as roupas que aquela pessoa usou, por acreditar que por alguma magia, você vai assimilar, mágica, você vai assimilar um pouco do que aquela pessoa tem. E isso é algo também, imagino tinha para os imperadores também, né? Eu tenho as sandálias do Alexandre o Grande. Mas, de novo, eles tinham essa esfera mitológica. Agora, para a pessoa que era um camponês como eu, mas virou ator, e agora olha o tanto de dinheiro que ele tem, olha o tanto de influência que tem, olha a altura dele nessa tela aqui. E olha ele ali tomando um café. Deixa eu me aproximar, deixa eu sentir o cheiro, tocar, ver se é real. Tô voltando antes do cinema, tipo, no teatro não tinha nada disso, ninguém fez. Então, devia ter, mas tem até uma coisa engraçada, porque eu vi falando justamente na questão, principalmente você pensar no teatro antigo ainda, a própria personificação, por exemplo, das mulheres eram homens de máscara, então não era um... Você falou disso, eu pensei nisso também. Não era nesse mesmo aspecto da pessoa em si, porque ali ainda tinha muito... A imagem era muito caricato, por assim dizer. Sim. Entendeu? Você não viu o ator, você viu... era... Não, acho que às vezes até tinha um ator. Até tinha, mas... Tem que lembrar de um ponto importante aqui, que é esse negócio dos registros. Não sabemos realmente quão famoso alguém foi no século XIV, XV, porque não tem registro disso. A gente só sabe o que ficou, que não é muito, e ficaram sobre as grandes figuras daquela época. Né? Quem escreveu um livro sobre o atorzinho do teatro local? Igual você vê agora. Aquele cara eu vou até comentar uma coisa engraçada que eu vi recentemente. Eu não sei se vocês viram, vai sair um filme novo, chamado Cavaleiro Verde. Sei. Isso daí é de uma lenda arturiana. Obviamente, tem uma parte fantástica, mas o cavaleiro em si, ninguém sabe se ele existiu até hoje ou não. Obviamente, o filme deve ser fantasioso, mas a lenda do cavaleiro... Um indiano no papel principal, não sei. Então, a lenda arturiana, mas enfim. Tem que lembrar os registros, os poucos recursos e quem realmente mandava no pedaço. Não eram os atores de teatro. Mas é o Shakespeare. A gente sabe quem é Shakespeare. O que ele escreveu continua tendo acesso. E ele foi escritor. Ele se fez famoso realmente por causa do que ele colocou no papel. Os atores naquela época não tinham essa mesma privilégio, né? Deixa eu colocar no papel o que eu atuei. Então, provavelmente eram famosos naquele círculo, sim. Eles iam tomar café, você é o ator, mas especulando, eles não eram maior do que a própria vida, porque eles estavam no tamanho, escala real. Sim. E eram parte de uma coisa bem local, enquanto os atores, principalmente os europeus, americanos que começaram isso daí, os filmes não eram só de Nova York, não era só de Los Angeles. Os filme do Velho Oeste. Eu tava falando a primeira vez que passou, o pessoal falando a primeira vez que o povo europeu foi exposto para aquilo, o tanto que eles ficaram. A figura do cowboy já existiu na Europa. Né? Exato. Então foi essa coisa de fama a nível nacional. E por enquanto a gente tá falando de algo bem regionalizado, tirando os impérios da vida. É engraçado falar do cowboy, que né, esses filmes de cowboy vieram porque, não lembro qual diretor, que tinha visto filmes de samurai, do Akira, e ele falou, vou fazer também aqui. Tem até um paralelo, que as histórias dos cowboys são a evolução das histórias dos cavaleiros. É justamente isso, mas enfim. Sim, porque a mídia também não surgiu ao mesmo tempo em todos os lugares, né? A mesma coisa do papel na China foi uns séculos antes do que na Europa, por isso que tem um pouco mais de registro lá. Mas, sim, a rede de influências, lembrando, no século XIX já tinha trem, já tinha como é que é o nome lá? Atlântico. Telégrafo? 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 Não, telégrafo. É o que anda. Como é que é lá o que fica lá? Escrever? Não. Morse? Que usa lá, que os caras digitam algo assim.
Pode ser também. Não é Código Morse? Não é bagulho de Código Morse? Esse é o primeiro comunicação longa distância, me fugiu o nome dessa porcaria. Pode ser. Código Morse. Vocês têm um nome, a Mari, não sei. É o negocinho do Tec-Tec, o pessoal vai saber quando eu vi. Enfim, vai. Tec-Tec. É um filme com esse nome, sabia? Péssimo. Com esse nome, que surpresa. Não vou nem falar, deixa quieto. Eu falo pra você. Então, assim como na época do individualismo, várias coisas aconteceram, na época da celebridade, também não foi só o cinema, foi a possibilidade de levar aquele filme, primeiro de replicar o filme. Sim. De levar aquele filme de uma ponta a outra dos Estados Unidos, do continente europeu, mesmo de outros lugares, como aqui na colônia, a realeza tinha acesso a essas coisas. Sim. Então, aí foi uma fama que transcendia as fronteiras, as linguagens, até porque filme mudo não precisava de dublagem. Então aí foi a fama verdadeiramente internacional pela feição, pela atuação. E o fanatismo aconteceu aí por essa associação semideus, figura maior do que a própria vida. Mas ainda assim era algo coletivo. E aqui acho que está próximo do grande... Acho que o último passo da historinha. Da evoluçãozinha. Porque no cinema todo mundo entende que sim. E aí teve toda essa questão de mídia, celebridade midiática, por assim dizer, dos filmes. E os filmes realmente dominaram a cultura... de fama da celebridade durante, sei lá, uns 20, 30 anos. Que a TV, lembrando, da década de 40, 50, mais ou menos. Então, por todo esse período, eram os atores, as atrizes que dominavam o mundo da fama, nesse sentido mais superficial de... É famoso porque é famoso. Tem atuação, claro, mas... Até propriamente a associação, o pessoal chamava, né, no começo do cinema, a época de ouro do cinema, etc. Era por conta disso também, né? Porque a maior parte do consumo era ali, só tinha o cinema como principal, se parar pra pensar, né? E essas pessoas, lembrando, também tinha toda uma curadoria por parte dos executivos. Sim. Na verdade, tem uma anedota interessante que até certo ponto eles nem permitiam os créditos, no crédito do filme, colocar o nome dos atores e das atrizes, porque eles queriam ter direito a tudo daquela pessoa, incluindo o nome, primeiro direitos autorais, etc, e segundo por medo de que aquela pessoa ficasse tão famosa por ela mesma que se associar a ela que ela vai começar a pedir aumento, falar que não quer fazer mais filme, porque algumas pessoas gritam o meu nome. Enquanto não tem ninguém gritando nada, só vai ver o filme, estão seguros. Então aí também começa a questão dos advogados de... Aí alguém ficou famoso. Os assistentes, advogados. Aí os grandes estúdios começaram a ter um poder sobre a criar celebridade. Aí basicamente foi aquela coisa, eles conseguem criar celebridades. Porque, de novo, antes era herança, ou depois algumas conquistas, ou no mundo científico descobertas. Mas o estúdio ir numa vilinha e falar, você, bonitinha, olho azul, vem comigo. 15 anos depois é a pessoa mais famosa dos Estados Unidos. Por causa do cinema. E os estúdios tinham consciência disso. Então a celebridade fabricada é a partir daí, do mundo do cinema. E paralelo a isso tem o mundo da música também, que a gente está meio que ignorando aqui. Mas tinha também, como a gente falou dos atores de teatro, tinha uma fama local e etc., mas não tinha repercussão disso além da comunidade. Mas aí, quase ao mesmo tempo que do cinema, também surgiu, não era, como chamava a mídia lá? A música gravada. Rádio? Não é rádio propriamente dito. É como se fosse o vinil, mas uma tecnologia que precede o vinil. Vitrola, não é vitrola. Vitrola que toca vinil, né? É uma coisa que toca em cera. Era tipo um bloco de cera. Ele conseguia gravar. Pô, esqueci o nome, igual você esqueceu do Tec-Tec. Mas tem um bloco de cera que você consegue gravar a música. Ele tocava até acho que 3 minutos, era a capacidade máxima. E foi o primeiro instrumento a conseguir você escutar alguma música sem estar ouvindo diretamente a música. E isso, assim como o cinema, começou a difundir a celebridade de alguns grupos e alguns cantores, além do espaço que eles estavam tocando presencialmente. Mas de toda forma, então a partir do momento já existia a máquina para produzir a celebridade. Fonógrafo, acho que esse era o nome, fonógrafo. Você conseguia gravar em bloco de cera. O cara com um bloco, não dá uma geladeira na casa dele pra ouvir uma música. Curiosamente tem um podcast que eu escuto que eles até lançaram um episódio de podcast nessa tecnologia. Nossa senhora.
Mas, resumidamente, então, independente de ser músico ou ator, a gente tem já a possibilidade de construir essa... Isso, tirando os livros, né, e a arte, você desvincula o que é produzido da presença daquela pessoa. Sim. E aí as pessoas, eles começam a ter fama nacional, fama regional, a nível Europa, por exemplo. E aí começa também fama de banda, essas coisas. Mas é engraçado ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo, é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê a possibilidade, tipo, igual, que começou como algo fechado, né, por sociedade, depois você vai pro indivíduo, aí depois você mantém essa linha do indivíduo, depois você entra nessa questão romana, e agora quando a gente cai nesse contexto de novo da modernidade, é engraçado como sai de novo essa coisa da pessoa, né? Porque se parar pra pensar, o cara, tudo bem, ele era famoso por causa do cinema, mas hoje tem uma máquina que produz isso. Ele não era famoso por ele mesmo, né? Então, novamente, ele depende... MGM é mais famoso do que a pessoa. Então, de novo, parece... É que é institucionaliza, né? Institucionaliza. Se vocês falarem errado, agora fodeu. Institucionalizou. Isso. E, sim, tanto na música como no cinema. E também aí, coincidentemente, dado que os atores eram mais tangíveis, sim, também nasce a indústria da fofoca. Aquela coisa, olha o que essa atriz foi pega fazendo. Como? Mas aí Tititi. Era a queridinha da América. Tem registro de 1898 de fofoca já. De panfletos de fofoca. Porque realmente eles começam a explorar de você é um semideus, mas ao mesmo tempo você foi pega, sei lá, pulou a cerca. Com o cabelo mal feito. Ou pulou a cerca. Aproximava mais do Isso, do e aí a pessoa, isso dava pra pessoa aquele sentido, não, é pessoa como eu. Sim. O que, de novo, tem essa coisa intrigante que é essa dualidade entre divinidade e humanidade ao mesmo tempo. Do céu e inferno, né? Então, enquanto os estúdios exploravam a divindade, vamos maquiar, vamos controlar, vamos ser a pessoa mais perfeita do mundo, a mídia de panfletos e jornais fala, não, vamos explorar o lado merda. Ia lá ele bêbado na festa. E que vendia. Dizem até hoje. Os históricos aí que naquela época tinha uma questão ainda de ralé, coisa assim, mas era o que mais dava dinheiro. Era vender panfleto de fofoca, tanto de políticos, celebridades. Panfleto de fofoca. Mas aí, bom, então seguindo essa linha aí, tem um segundo outro passo que eu realmente nunca tinha pensado, mas que é interessante contemplar, que é até esse momento você ia no cinema, você ia no show, comprava aquela coisa, o do fonógrafo um pouco menos, que isso tá ligado ao rádio, a invenção do rádio, que veio um pouco depois do fonógrafo, que é a primeira vez na história da humanidade onde você consegue ter uma relação pessoal com o artista. Que antes você tinha que ir a algum lugar ver, ou a apresentação, ou o filme. Uma vez que o vinil, por assim dizer, o rádio começou a ser uma realidade, primeiro que a forma de você fazer conteúdo mudava, principalmente falando de música agora, que antes, por não ter tecnologia, tinha que projetar a voz e tinha que ser o mais notável possível. Uma vez que o rádio virou uma realidade, dava pro artista falar baixinho, né, fazer um SMR já. E tem um detalhe também, tem a quebra daquela coisa planejada, né? Porque no rádio você tem um contexto de entrevista mesmo. Exato. Né? Porque, bom, obviamente, como você mencionou, você vai no cinema, o artista não vai ficar disponível para conversar com você depois, né? Sim. Começa a ter uma janela para parte daquela vida que não tinha antes. Sim. Ou era o panfleto, ou era alguma coisa, realmente um livro da biografia, que era muito mais curada. Agora, assim, o modo como os artistas faziam conteúdo mudou, porque podia ser, tanto pela tecnologia como pelo veículo, algo mais pessoal. Dá para modular a voz, dá para fazer algo... Falando aqui diretamente com você, ouvinte. Tipo agora. Aquela rádio que tem aqui do... Não é Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo, baú lá, baú. Que falava pra você, que a pessoa manda mensagem. Rádio Cidade. Boa tarde, dona Luísa. Bem hoje, considerando. Os artistas conseguiram. É o nome da rádio. Eles ouviam e aí realmente foi que explodiu o negócio do fanatismo. Porque as pessoas traziam pra dentro de casa uma celebridade, um semideus. Ou deusa. E criava aquele vínculo de se sentir que era tão próximo quanto uma pessoa da família, o produtor ou produtora. E aí passou essa outra dualidade aí do que hoje ainda temos de
o fã se sentir tão próximo do famoso quanto uma pessoa que realmente é próxima do famoso. Sim. O Henry Cavill, quando começou a namorar, Nossa senhora. você viu o que aconteceu? O Henry Cavill, do Super-Homem. Faz Super-Homem. Ele começou a namorar, nossa senhora, a mulherada foi. Não sei quem ele é que começou a namorar. Começaram a xingar, falar um monte. O cara teve Sentindo que. direito, né? O cara teve que falar. Exatamente isso. É que nem esses grupos de K-pop aí. Exato. Aparece qualquer coisa de que algum menino, algum cara tá namorando, vira um inferno. Os fãs falam, não, porque tem que dizer. Ele é dela. Não. Mas é uma coisa interessante você pensar o número de centenas de horas. Quem tá ouvindo aqui também já ouviu centenas de horas da nossa voz. E dependendo quem é o ouvinte, nós nunca ouvimos sua voz. Sim. A grande maioria, provavelmente. A grande maioria. Então, se vier falar com a gente um dia, não vai ser recíproco. Oi, beleza? É intimidade. O cara chega fazendo uma piada interna, né? Se for boa piada do nível aqui, é capaz de eu rir, mas eu não prometo. Oferecendo um tique-niques do Turma da Mônica. O cara chega com um negresco assim do meu lado, assim, né? Oi? Eu sei que você gosta. Mas enfim, voltando um pouco, rebobinando. Então, isso daí é uma mudança bem recente. A gente falou da história da fama com algo de séculos. Esse senso de intimidade com o artista a nível pessoal não faz nem 100 anos. Não faz nem 100 anos, porque o rádio da década de 30, 40... 30, 40? Né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi transmitida pelo rádio. 40 e pouco, 30 e pouco. Você era de 30. Começo do século XIX. Mas nessa época já tinha muito dessa coisa que a gente estava falando agora? Do quê? Da pessoa sentir, tipo, no direito de... essa proximidade. Então... Porque, obviamente, hoje em dia é do jeito que é com as redes sociais e tal, mas... eu vou falar o que tem registro mais próximo, depois que, tudo bem, estourou cinema e foi pra TV, que também trouxe a pessoa pra dentro da sua casa, você tinha exposição e dava pra ver lá as entrevistas, não era só, normalmente, aquela pessoa, um produto. Isso explodiu ainda mais a fama, não só por exemplo, os Beatles. Não foi só pela música. Foi pelo estilo, corte de cabelo, maneira de se vestir. E os Beatles, assim que eu não, acho que Elvis Presley, que é antes um pouco dos Beatles, né? Elvis Presley antes dos Beatles? Sim, né? O Elvis Presley é da década de fim de 40, 50 e os Beatles são de 60. Ele é de 50. Deve ser de 50 porque eu lembro que tem lá que ele até se promete pra ir pra Segunda Guerra e tal, só que ele não foi. Acho que é. do outro grupo? Bee era... Não, o Bee Gees já é 60, mais pra frente. O Elvis Presley foi o primeiro que associou a voz com o estilo, ele era muito mais do que só a música. Passou a ser uma celebridade... Não ironicamente conhecido como o rei. O primeiro rei da celebridade. E ele começou a influenciar as pessoas no sentido que até os políticos queriam proibir de adolescentes ter exposição a ele sem acompanhante, sem os pais como acompanhantes. Proibição do rock mesmo. E as fãs do Elvis se sentiam no direito, sim, de abraçar ele, de julgar quem que ele estava beijando, quem que não. E depois isso explodiu realmente com os Beatles, que o Elvis era mais americano, né? Mas os Beatles foi uma coisa global. O Beatles foi um evento... Que chegou, tanto é mania, né? Eles foram que criou a mesma indústria, assim, você pode falar indústria pop mesmo, tudo pop rock. Essa ideia do popstar. Não, isso acho que foi o Elvis. Ele foi realmente que deu um pontapé, mas quem consolidou a cereja do bolo... Aí sim, o Beatles, indiscutivelmente, foi febre, pessoas desmaiavam no show. Até ouvi falar que eles deixaram de fazer show em algum momento porque era inviável, porque dava muito tumulto, acontecia muita merda, basicamente. Eles falaram, não vamos fazer show, não vale a pena. Não, já tô bem aqui, vamos tirar umas férias. Depois teve as brigas internas, etc. Mas eles chegaram no momento em que eles não podiam fazer nada. Nem show. Se matando na minha frente. Artistas não vão fazer show, né? Que é uma coisa que não tinha acontecido até aquele momento da humanidade, né? Não poder arriscar, botar o nariz pra fora, que em 20 mil paparazzis, mais fãs, eles ficaram presos dentro da própria bolha da própria fama. Explodiu em todos os sentidos. E depois vem a Marilyn Monroe lá. Marilyn Monroe, né? E aí a gente já chega mais na nossa época, né? Aí não precisamos bater muito chover no molhado de o que aconteceu de lá pra cá, tirando as redes sociais. Internet.
Até o momento, até 2000 e bolinha, dependíamos ainda da revista Caras pra saber qual era o lado mais humano da celebridade. A capricho da vida. Hoje a gente sabe demais. Sabe demais, mais do que eu queria. E acho que hoje, também mais do que antes, por causa desse acesso direto. Outra coisa interessante que eu ouvi também, fiquei pensando, é como antes esses estúdios, as grandes teletransmissoras, tipo Globo, etc., elas tinham um controle de realmente quem vai ser famoso. Hoje... Não, mas isso por um lado é ruim porque eles determinavam, não gostei desse cara, sim, então sim. não vai ser famoso. Bastante potencial era desperdiçado, né? Isso, exato. Mas ao mesmo tempo era uma curadoria. Era uma coisa... Tinha um filtro. Tinha um filtro. Tinha uma peneira. A peneira. Tinha um cara que trabalhou com aquilo durante 30 anos, estava escolhendo a dedo se você tinha o que... What it takes, se tinha o que precisava pra ser uma celebridade ou não. Sabe cantar, sabe dançar? Dança aí. Igual o Gene Kelly, eu tava vendo lá cantando na chuva, pra carreira, porque ele conseguir decolar mesmo. Ele tem até eu vi, né? Algumas, não entrevista, mas eu vi registro, tava falando, pesquisando na internet, falando tanto. Quando ele gravou aquele filme, pra você ter ideia, ele tava com pneumonia lá na chuva. Então você via que o pessoal era, né? Sim. As leis trabalhistas naquela época. Nos Estados Unidos, na verdade, nem existem ainda. De todas formas, a grande mudança, realmente essa curadoria, que é algo também meio contraditório, que por um lado todo mundo acha ruim que a instituição tenha o controle de quem merece a fama ou não, mas por outro lado hoje é inegável de que passava por uma peneira. Hoje você abre sua rede social e fala, nossa senhora. Mas aí por outro lado... Mas de novo você tem esse movimento voltando, a capacidade está só no indivíduo de novo, né? Porque literalmente foi isso. Mas aí que tá uma coisa que eu falei, a grande diferença de ser famoso por ser famoso. Por mais que a gente associava a fama até o cinema antes com grandes feitos, depois o cinema mais com performance, que é um feito ainda, não desmerecendo nenhum ator, atriz. Mas é que ainda cai num reino um pouco mais dúbio ali, né? É mais interpretativo, é mais subjetivo, é mais de gosto. Tem habilidade, ninguém tá falando aqui que não faz nada, né? Se não fizesse nada, em casa... Alexandre não fez nada. Mas saiu da esfera de grandes feitos, de um antes e um depois, para a sua performance, que é valorizada. Talvez tenha um antes e um depois, como o Coringa que morreu. Mas é algo diferente, tô falando é algo diferente. Sim. Mas ainda assim tá vinculado a uma certa habilidade de cantar, de atuar, de fazer alguma coisa. Com as redes sociais. Ai, meu Deus. A habilidade de filmar a própria cara é basicamente uma das coisas que mais conta. É uma coisa muito mais de exposição, que por você não ter curadoria, não ter programação, não ter nada, hoje você pode ver reality show de uma pessoa no quarto dela, né? Dormindo, comendo, fazendo o que for. E dependendo porque tem uma estratégia aí também, né? De o público, como que você é patrocinado, etc. Aí começa outro ciclo, que é o ciclo de quem cria essas celebridades. Antes precisava dos grandes estúdios, das grandes instituições, hoje qualquer um liga a câmera. E pode ser, só que para realmente crescer, alguém ainda tem que ir lá e patrocinar, botar um dinheiro. Essas coisas de youtuber no começo, por que eu acho que o PewDiePie é tão estourado? Porque no começo não tinha muito disso, ninguém sabia como até porque você... né? Mas a partir do momento que o pessoal viu que aquilo ali realmente torna aí... É porque o antes e depois, porque você parar pra pensar, boa parte dos youtubers são praticamente uma logomarca andando, né? Sempre patrocinados por alguma coisa. Né? Grande abraço aqui pro... Como que era a loja de descontos que a gente patrocinou? Pronto. Era o site, eu não lembro o nome agora. Loja de desconto? Shop... Não. Nada de desconto. Bit, não sei o quê. Bit, Promobit. Promobit. Grande abraço pro Promobit. Patrocinador de 3 episódios. Pra aquele do plataforma de ensino lá, lembra também? Putz, agora é EAD. De academia, não sei o que. Agora era EAD e ia ficar bom, hein? Perderam a oportunidade. Verdade. Mas é uma coisa que se retroalimenta, né? Sim. É uma coisa mais dúbia ainda, porque já chegando em 2021 já. É que hoje ninguém sabe se os seguidores são realmente reais ou não, né? Você pode comprar bot, pode fazer perfil Fora falso. isso também é engraçado porque ao mesmo tempo que teoricamente você deveria ter mais essa intimidade,
você também sabe que, tipo, boa parte dos artistas, eles têm contrato pra falar, saber o que pode falar ou não, né? Sim. Os grandes, né? Os que são manicurados, por assim dizer. Então ainda essa, entre aspas, curadoria pode existir. Isso, sim. Só que menos porque eles têm o próprio Instagram, né? Aí vai de cada um, porque uma coisa também é que os artistas mais inteligentes sabem é que quanto mais exposição eles fizerem, maior a chance de algo desagradar. Sim. Ou de pisar na banana. Como sábios chineses já diziam, quem fala menos tem menos dor de cabeça. Por isso você tem 2 ouvidos e uma boca. Mas não é só artistas, né? Mesmo políticos, mais hoje, depois dos presidentes de Twitter da vida aí. Dá pra ver que isso é uma coisa de... que faz uma... Vamos voltar no começo. Que fazia uma pessoa famosa antes. Era ter o conhecimento transpassado à própria vida. O que fazia uma celebridade era ter um reconhecimento dos locais, etc. O que faz uma pessoa célebre hoje? Uma celebridade? Exposição, literalmente. O número de seguidores. Vou falar, quantos no Twitter? Quantos no Instagram? 25. Até lembro quando a gente foi falar. A primeira coisa, eu vou procurar coisa pro VB, você manda e-mail, as pessoas falam, que legal. Quantos seguidores? É a primeira coisa. Só que o irônico 2 milhões. Comprei o farming lá da Índia. Você abre um monte de nome russo, assim. Na verdade, tem um documentário que eu vi também pesquisando, chama Fake Famous, da HBO. Que vou deixar nas referências. Tem uma página no Facebook que eu sempre dou risada. Análises espatafúrdias de pessoas verificadas desconhecidas. Nossa senhora. Eles brincam justamente... Não, é proposital. Tipo assim, são pessoas que você nunca viu na vida e o Twitter tá lá, verificado. O mercado para bots, seguidores falsos, hoje é grandíssimo. Esse documentário da HBO, eles pegaram 3 pessoas X e começaram a colocar dinheiro no Instagram. Falou, agora você tem 10 mil seguidores. Aí os amigos conhecidos falaram, 10 mil que essa pessoa faz? Vou seguir também. E no começo do comentário a pessoa tinha acho que 250 seguidores. No final do comentário uma das pessoas tinha 600 mil seguidores. E já tinha empresa mandando produto grátis, maquiagem, fazendo tour. E essa pessoa realmente não fez absolutamente nada além de postar selfie e ter os milhares de bots lá dando like e comentando. E é uma coisa tão fake que dos 3, 2 participantes abandonaram no meio do caminho. Falou, não, isso é forçado demais. Não me sinto confortável em... achei que ele ia falar, uns 200, 500 seguidores. Aí. Em ler comentários, porque os comentários são genéricos também, né? Que, você é a melhor. Nossa, que inveja. Tipo, tudo comentário assim. Só que na hora do patrocínio ninguém fica olhando. Ela vê o número lá de 600 mil seguidores. Opa! Aqui tem coisa, tá um produto. Pode, por favor, fazer um post. Que aí você chega no Quanto tem que pagar pra conseguir esse monte? O cara comprou no comentário 3 mil likes. Bom, seguidores e likes, né? Por $197. Então, não é um negócio. $200, 3 mil likes, 3 mil seguidores. Então, no Instagram do Veja Bem já faria uma diferença de quantas vezes. Mas, semana que vem eu Veja Bem 50 milhões. 200 seguidores. Não, $200. Agora, vamos fazer uma vaquinha, velho. Vamos colocar $5 mil de comprar bot pra dar like e seguir. A gente vai pra 10 mil seguidores tranquilamente. 20 mil. De olho. Aí se a gente entra em contato com qualquer empresinha aí de patrocínio... Pronto. 10 mil já verifica no Instagram. Aí o que eles falam no documentário é tem empresas que alegadamente vendem um software para mostrar o que é bot e o que não é. Entendi. Aí no final do documentário ele fala, eu paguei essa empresa para verificar o nosso. Alegou que 80% de todos os seguidores da mina eram reais. Deve ser o cara do bot mesmo. Não, o cara faz o bot, faz o bagulho. Ele falou assim, tem 2 opções aqui. Ou sou um gênio em escolher as empresas de bot, porque eles vão contra o algoritmo aí de comprovação, ou as empresas que estão vendendo isso estão vendendo óleo de cobra. Cagando. Funciona. Aperta aqui, 70%. Se for 100% vai ficar assim, né? Se fosse 10% também dá pra gritar. Joga um 60%, 70%. Como você vai desprovar ou provar que não? Vai conversar com um por um? Dos 600 mil aqui, entrevistei 100 mil. Por amostragem. Tem um bagulho desse recentemente. Vamos falar daquele bagulho do Big Brother. Alguém que começou a pedir muitos seguidores, aí o pessoal entrava no perfil da pessoa
E todos os seguidores eram a mesma foto com um monte de letra aleatória, assim. Vários, mais de 100. Tem os algoritmos. Tem pessoas que criam bots que vão lá e realmente os click farms da vida. E tem algoritmos agora que eles pegam imagens genéricas do Google. Mas eu abro lá as páginas que eu sigo no Instagram, tem os comentários lá dos bots de mulher. Abra minha página, veja não sei o quê. Isso aí. Mas nossa, que putz, né? Agora fica. O negócio foi assim, né? Você vê o gráfico desse negócio, assim, da evolução desse negócio. Então, em resumo, a introdução desse episódio. Essa é basicamente a história do conceito de fama e celebridade do antes ao depois. Entendi. E o depois, assim, mais ou menos, né? Porque é o agora. É o agora. Agora, com o crescimento da inteligência artificial, de não conseguir saber o que é bot, o que não é, das próprias projeções, coisas Black Mirror aí que a gente já conversou em outros fóruns também. Até que ponto precisamos de um artista? Precisamos de alguém real. Né? É que nem... Qual que é aquela japonesa lá que... que tem lá... alguma coisa? Alguma coisa? É um botinho. É um avatar. Eles é tudo feito no computador e tá lá, o show dela lotado. Esse é o melhor negócio, porque a empresa não precisa mandar produto grátis. Não é nada. É só não pagar. Cansa, ó. Tem um artista que não cansa, não dorme. É isso aí.